Boa tarde, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, todo o público que está acompanhando aqui essa sessão. Eu não vou utilizar os 15 minutos, presidente, eu só vou falar rapidamente. É difícil não comentar o assunto que é o que mais está dominando o debate público brasileiro, que é o avanço, é a vitória de ontem, a Procuradoria-Geral da República ter finalmente, exposto seu relatório em relação ao caso do golpismo, da tentativa no dia 8 de janeiro de 2023. Aqui eu não vou fazer balanço de governo nenhum. Não vou fazer avaliação de governo nenhum. Não é essa a minha intenção. Até porque eu tenho críticas também ao governo federal atual. Tenho críticas sérias em relação com o agronegócio, em relação às políticas ambientais. Mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 não é sobre qualidade de nenhum governo. Se tentou subverter uma ordem democrática conquistada a duras penas pelo povo brasileiro. A duras penas pelo povo brasileiro. Foi descoberta conspirações para assassinar um candidato que saiu vitorioso da eleição, que é o atual presidente. Isso é um nível de gravidade que é uma violência contra todo o povo brasileiro. Não é uma violência só contra quem foi eleito. Não é uma violência apenas do ponto de vista político ao partido que ganhou a eleição. É uma violência contra o sagrado direito do voto. Todos as grandes figuras ligadas ao bolsonarismo que questionaram a urna eletrônica, eu gostaria que abrissem mão dos seus mandatos. Os que são hoje deputados federais, os que tentaram criar dúvida sobre o processo eleitoral, sobre a contagem de voto, todos esses poderiam muito bem abrir mão do seu mandato. Tentaram colocar sob dúvida um sistema comprovadamente eficaz de votação. Isso é muito grave. Muito grave. Eu espero muito que todos os golpistas, principalmente Jair Bolsonaro, sejam presos imediatamente. Presos. É isso que merece contra quem tenta atentar contra a democracia brasileira. Porque, a questão do voto é muito importante. Eu sempre fico pensando, a nossa democracia não está ainda completa, Nabil. Ainda falta muito para a nossa democracia ser completa. A desigualdade social, por exemplo, é um dos grandes elementos que distorcem a democracia. Muitas vezes as pessoas não acham que a política pode ser a resolução dos seus problemas. Muitas vezes as pessoas... Isso se vê, inclusive, pela última eleição. Que quem ganhou, que o grande vitorioso da última eleição foi a abstenção. As pessoas deixaram de votar. É muito sério quando uma parte de um setor da disputa política tenta tirar das pessoas, tenta, na verdade, cortar caminho e retirar das pessoas o direito ao voto. É muito grave, isso não tem consequências só imediatas, tem consequências de longo prazo. Numa democracia que ainda não está completa como a nossa. Numa democracia que ainda é muito atingida por todo tipo de desigualdade e distorção em todo tipo de eleição. Então eu espero muito que se desdobre uma prisão de Jair Bolsonaro. E que todos que tentaram ganhar no tapetão, ganhar no golpe, sejam severamente punidos. Severamente punidos. É inaceitável a gente continuar com essa situação. Não dá para aceitar que um ex-presidente, o mesmo ex-presidente, cujas políticas de saúde mataram quase 1 milhão de pessoas na época da Covid, que esse cara siga solto. É inaceitável para o povo brasileiro. Não dá para continuar se isso não acontecer. Eu espero muito que o povo brasileiro tenha a felicidade de ver Jair Bolsonaro atrás das grades. Eu acho que a gente merece isso. E repito, isso não é uma avaliação sobre nenhum governo. Tenho minhas críticas ao governo PT, mas que ganhem de forma democrática se quiserem ganhar. Se depender de mim, não ganharão. Jamais ganharão. Porque o povo brasileiro viu o que é a extrema-direita no poder. Viu a fome, viu o autoritarismo, viu a violência. Viu tudo isso. Por isso perderam. E seguirão perdendo. Então, eu espero muito que a gente consiga ter essa vitória. E eu gostaria de ver todos, eu repito, o parlamentar que questionar o sistema democrático brasileiro, como o Bolsonaro fez, questionando a urna eletrônica, que saia da política institucional. Que abra mão do seu mandato. Isso é uma coisa que eu também, pessoalmente, vou querer ajudar, Nabil, a garantir.
inclusive os colegas vereadores aqui. Espero muito que nenhum dos colegas caia no erro de questionar o sistema democrático brasileiro. A democracia se faz de forma honesta, de forma direta, no debate de ideias, não se ganha no tapetão. Foi isso que Bolsonaro tentou fazer, passando por cima da história de milhares de pessoas que morreram para garantir o direito ao voto no Brasil. Isso é muito sério. Antes de passar a parte para o meu colega Nabil, que eu acho que ele também quer se expressar, essa questão dos que lutaram pela democracia me atinge muito pessoalmente. Eu sou filha de um homem que tem mais de 80 anos, meu pai Edivaldo. O meu pai quase morreu numa fazenda lá em Parelheiros, lugar de tortura do regime militar, em 1975. O meu pai foi barbaramente torturado pela ditadura militar. O meu pai, por lutar por democracia no Brasil, foi capturado pela ditadura. Era para ele estar morto, Nabil. Por sorte, meu pai está vivo. Por uma circunstância histórica que tem a ver com o Vladimir Herzog, com um certo relaxamento do regime em 75, uma leva de presos foi solta, dentre eles meu pai. Era para meu pai estar morto. Por conta da ditadura militar brasileira. Nós não vamos retornar a esse ponto. A gente vai ter todo o esforço que precisar. A gente vai até o final para defender a democracia no Brasil. Porque os que tombaram lá atrás, os que foram torturados lá atrás, como meu pai, eles não vão ter passado pelo que eles passaram em vão. Não vão. Bolsonaro vai ser preso e esse vai ser um exemplo histórico e vai ser um dia de grande avanço para o povo brasileiro. Bom, vereadora Luana, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu queria falar algumas questões importantes sobre isso. Em primeiro lugar, nós todos concordamos consigo, mas é muito importante que seja garantido as prerrogativas judiciais adequadas para que esse processo possa ser feito de maneira totalmente clara, transparente, porque a gente já assistiu, né, inclusive no processo judicial que levou à prisão do presidente Lula, as arbitrariedades feitas pela Justiça. Portanto, seria muito importante, concordo inteiramente com o seu posicionamento, mas que fosse garantido o direito de defesa, que fosse garantido as prerrogativas corretas, porque isso vai reforçar a democracia, vai reforçar a pena que for dada, né? Está se prevendo ali, a Procuradoria-Geral da República estabeleceu um número de anos de prisão, que é 43 anos, em função dos crimes que foram cometidos. Segunda coisa que eu queria falar, não adianta a gente pensar e focar exclusivamente no Bolsonaro, né? A gente sabe que isso foi uma trama mais ampla, né? Por isso que quando a gente fala sem anistia porque, né, se a gente não tiver o devido processo legal e a devida pena levada às últimas consequências, isso vai servir de exemplo para que se repita em outro momento, né? E a gente sabe que, muitas vezes, alguém que está derrotado no momento, volta no outro momento para fazer a mesma coisa. A democracia é um elemento fundamental. Agora, o planeta hoje está vivendo um retrocesso autoritário, né? São muitos os países hoje são governados por governos autoritários que não respeitam a democracia, e isso é muito preocupante, e por isso que nós precisamos fortalecer os parlamentos. O parlamento é um elemento fundamental onde as divergências são debatidas e são acordadas, pactuadas ou são decididas no voto, mas é uma instância de decisão democrática, né? Então, isso é fundamental. Essa é a importância desse parlamento, porque governos autoritários simplesmente fecham os parlamentos, né? Ou, né, retiram o poder dele. Então, nós, como parlamento, né, nós temos que defender a democracia. É muito importante que a gente possa, né, ao longo desse mandato que nós estamos começando agora, né, voltar a essa discussão. Essa discussão, embora o vereador João Jorge agora há pouco falou, não vamos discutir as questões nacionais, né? Eu também concordo, eu tenho toda a vontade de discutir mais a cidade que nós estamos discutindo, mas, né, por outro lado, defender a democracia, defender o parlamento, defender, né, as instituições, faz parte da nossa discussão, né, faz parte da nossa discussão aqui, porque nós estamos no parlamento, e o parlamento é uma das bases mais importantes da democracia. Portanto, se a gente não fizer essa discussão, nós podemos, em seguida, vereadora, nós podemos perder, tá certo,
oportunidade de trazer para cá um debate que é fundamental hoje no mundo, que é defender as democracias e defender os parlamentos, né, dentro do qual nós estamos inseridos. Obrigada, é isso, obrigado, vereador. Luana. Eu que agradeço, Nabil. Vereador João Posso? Jorge. Super rápido. Pode. Só, vereador Nabil, de jeito nenhum, jamais, não foi hoje nem nunca, eu defendi que não se falasse temas nacionais aqui. Sim. Muito pelo contrário, eu apenas disse que eu prefiro discutir os temas municipais. Eu também prefiro. Eu prefiro. Mas a tribuna é livre, cada um fala, né? Nunca cerceei ninguém de falar o que quiser. E há quem prefira o tema nacional e é rico demais. O que eu não gosto muito é o revanchismo, é a agressão, um comemorar a prisão do outro, como se comemorou lá atrás de um, agora comemora de outro. É só isso, mas o tema nacional é super válido. Eu prefiro discutir o tema municipal, mas já discuti temas nacionais aqui também. Obrigado, vereadora. Obrigado. Só para... Eu concordo inteiramente, eu também prefiro discutir os temas municipais. Só que discutir a democracia e o parlamento, ela também faz parte da questão municipal, porque é o nosso processo político no qual nós estamos inseridos, né? E acho que aqui a grande maioria dos vereadores defendem a democracia e, portanto, defendemos o processo legal correto e depois vai ser as instâncias criadas pelos poderes, pelo Poder Judiciário que vai julgar. Não são os parlamentos que vão julgar o Bolsonaro e os demais participantes desse processo, vai ser o Judiciário. E nós temos como instituição defender os vários poderes e a legitimidade do Poder Judiciário de só peço de fazer os 2 minutos do tempo para a vereadora poder concluir lá. Certo, obrigado. Sem problema, vereadores. Acho que está saudável o debate. Eu acho que debater os temas nacionais é parte da vida de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem 11 milhões de brasileiros, né? A cidade mais populosa do Brasil. Antes de se morar num... Eu tenho muito essa visão. Acho que antes de se morar num país, você mora numa cidade. Eu acho que a experiência, né, de você tá no Brasil você circula nos temas locais, né? E eu acho que tem muita relação, na verdade. O que foi comprovado pela Procuradoria-Geral da República é que foi feita uma tentativa de conspiração que diz respeito ao direito ao voto de milhões de pessoas, inclusive de milhões de paulistanos. É importante a gente saber disso, né? O que foi descoberto por essa investigação longa, e tem que ter direito de defesa, é saudável, todo mundo tem direito à defesa, mas o que foi demonstrado é que foi uma armação deliberada de tentar reverter o resultado eleitoral. Isso é muito grave, né? Isso é um atentado contra todas as pessoas de todas as cidades do Brasil e tem repercussões também a nível local, a nível municipal, tenho certeza. Para finalizar, eu sigo dizendo, não por revanchismo, mas por justiça histórica, que um ex-presidente que tanto agrediu o povo brasileiro e um ex-presidente que no final do seu mandato estimulou, ajudou a criar, né? E não foi algo indireto, foi diretamente. O que o relatório, eu consegui dar uma olhadinha, ainda que não tenha lido inteiro ontem, o que demonstra é que ele esteve diretamente envolvido numa tentativa de reverter o resultado eleitoral. Isso é inaceitável. E isso não quer dizer, repito, defesa de um governo ou outro. Quem está eleito, está eleito. Vai poder mostrar ou não para o povo brasileiro o seu mandato, o merecimento do seu mandato. Mas tentar reverter esse resultado, inclusive com conspiração para assassinato, o que é gravíssimo, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, torço sim pela prisão, não por revanchismo, mas porque eu acho que é um desrespeito, que é uma violência política contra todo o povo brasileiro. Nós não podemos aceitar esse nível de violência política contra o povo brasileiro. O voto tem que ser respeitado. Dependente da gente gostar ou não. Claro que a gente pode pedir. A gente tem instrumentos legais. Pode pedir impeachment, pode fazer oposição. Tudo isso a gente faz. Eu não gostei. O João Jorge apoiou o Ricardo Nunes. Eu não apoiei. Eu estou aqui denunciando os problemas dessa gestão Ricardo Nunes. Você acha que a oposição vai tentar organizar um golpe para tirar o Ricardo Nunes? Isso assim, não é algo que se faça. A gente vai usar todos os nossos instrumentos dentro da nossa luta possível de ser feita para, óbvio, mostrar os problemas da gestão e lutar para que melhorem. Agora, fazer uma conspiração, tentando usar forças armadas, tentando usar as pessoas como massa de manobra para invadir um prédio público, isso não. Isso não. Isso é romper um limite, que é romper o limite democrático. Isso não se faz. E eu espero sim que quem rompeu seja punido. Muito obrigada.